Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo dessa série. Hoje a gente vai falar sobre uma questãozinha do vestibular de 2022 da Universidade Federal de Uberlândia, tudo bem? Bom, antes de começar a leitura propriamente dita do enunciado, comentando um pouquinho sobre a questão, é uma questão que eu considero de nível razoavelmente difícil, tá? De médio para difícil, que envolve elementos tanto de funções polinomiais de grau 2, funções quadráticas, quanto elementos de funções trigonométricas, tá? Ele vai dar aí para a gente uma equação que pode ser entendida como uma função composta. Tudo bem? Bom, me retirando da tela e começando a leitura do enunciado, o enunciado traz para a gente o seguinte. Considere a equação de segundo grau na variável real x definida por 4x² menos 4 seno de θ x menos cosseno ao quadrado de θ igual a zero, em que θ é um valor dado e pertencente ao intervalo aberto em 0 até aberto em π. Segundo essas informações, as raízes dessa equação pertencem à união dos intervalos. Aqui ele te dá para a gente uma série de alternativas. Bom, pessoal, primeiramente, eu sei que essa letrinha não é θ, mas eu vou utilizar θ do nosso grego, famoso, porque essa que está aqui aparece muito pouco nos vestibulares e não muda nada para a gente, só para uma questão didática mesmo, tá certo? Bom, uma questão muito importante desse enunciado, que eu vou até identificar aqui com marca-texto, mais importante do que a equação em si, que está aqui, é essa informação, de que o θ, ele pertence a esse intervalo aí, tá bom? Bom, vamos tentar desenhar, sempre que aparecer uma informação de intervalo, principalmente para as funções trigonométricas, a gente precisa tentar pensar isso num plano cartesiano, num plano trigonométrico, tudo bem? No ciclo trigonométrico. Então vamos deixar aqui o nosso ciclo trigonométricozinho clássico, tá aí, tá bom? Nosso ciclo trigonométrico, onde no eixo vertical eu leio os valores de seno de θ e no eixo horizontal eu leio os valores de cosseno de θ, tá bom? E aí, pessoal, para quem está pouco familiarizado, com o nosso plano trigonométrico, ele é muito simples, isso aqui é um círculo, que a gente chama de círculo trigonométrico, e ele tem raio igual a 1, tá bom? E aí, a gente vai desenhando ao longo desse círculo ângulos, valores de ângulos. Então, por exemplo, se eu pegar este ângulozinho aqui, tá? Eu vou ter aqui no eixo horizontal o valor do cosseno, e eu vou ter aqui no eixo vertical, perdão, o valor do seno, tá bom? Isso serve para qualquer ângulo. Se eu pegar outro ângulo, por exemplo, este ângulo aqui, tá? Eu vou ter aqui o valor do cosseno e eu vou ter aqui o valor do seno, tá bom? Bom, esse aí é o nosso plano trigonométrico, círculo trigonométrico, tá bom? E aí o enunciado diz pra gente, pessoal, que o nosso θzinho, ele pertence ao intervalo que vai de zero, ou seja, daqui, tá bom? Até π, ou seja, até aqui, tá bom? Ou seja, o nosso θ pode ser qualquer ângulo, nesse intervalo. Poderia ser esse, poderia ser esse, poderia ser esse, poderia ser esse. Qualquer ângulo que está, entre 0 e π, tá bom? Então, este aqui são os valores possíveis para θ. Acontece que esse intervalo é aberto, em 0 e aberto em π. Então, aqui, pessoal, exatamente, eu vou abrir, tá? Aqui é aberto em 0 e aberto em π. Ele não pode ser nem 0, nem π. Isso aí vai influenciar só um pouquinho na nossa resposta, mas vai ter influência. A questão é a seguinte, pessoal, esses ângulos possíveis, eles vão ter possíveis valores de seno. Poderia ser esse, ou poderia ser esse, tá bom? Ou poderia ser esse, tudo bem? Qualquer valor que está aqui, poderia ser o valor possível do seno de θ, tá bom? Ou seja, qualquer valor aqui, ó, a gente está aqui até aqui. Esses são os possíveis valores do seno de θ. Como esse círculo, ele é um círculo que tem raio igual a 1, não é isso? Que o raio desse círculo, ó, raio é igual a 1, tá bom? O tamanho desse intervalo aqui, pessoal, é exatamente igual a 1, Ou seja, aqui na origem vale 0, aqui vale 0, e aqui em cima vale 1, aqui em cima vale 1, tá? Tudo bem? Observem, pessoal, então, uma informação muito importante aqui acerca desse exercício, é o seguinte,
Se a gente observar todos os valores possíveis para θ, que estão aqui nesse arco que eu estou desenhando, tá? Todos eles vão ter um seno que está nesse intervalo aqui, ó, né? Nesse intervalo que eu estou desenhando aí, tudo bem? Nesse intervalo que vai de 0 até 1. Nenhum pode ter, por exemplo, um seno que está aqui embaixo, negativo, tá? Por quê? Para ter esse seno negativo, o ângulo precisaria estar além de π ali, tá bom? O ângulo teria que estar um pouco aqui mais para baixo, né? E que não é o caso, porque a gente sabe que a variação do θ é somente entre 0 e π. Tudo bem? Então, pessoal, isso é uma informação muito importante, gastei um certo tempo para explicar isso. Por quê? Quando a gente fala que o θ ele pertence ao intervalo de 0 até π, tá? Eu estou falando que o seno de θ pertence ao intervalo que vai de 0 até 1, né? O seno só pode ser qualquer um desses valores aqui, ó, que vai somente de 0 até 1, tá bom? Então, isso é uma informação muito importante para a gente, tá? Vou até escrever aqui embaixo, ó. Se o θ está entre 0 e π, significa que o seno dele, né, o seno de θ, está no intervalo que vai de 0 até 1. Tudo bem? Observa, pessoal, que como esse intervalo aqui é aberto em π e aberto em 0, a hora que eu estou fazendo a mensuração lá do seno, né, que vai mais ou menos daqui até aqui, ou seja, aqui é 0 e aqui é 1, tá? Esse 0 aqui também, ó, perdão, esse 0 aqui, ó, também é aberto, tá? Não pode valer exatamente 0, por quê? Justamente nos ângulos que o seno vale 0, que seria 0 ou π, tá bom? O intervalo é aberto, tá? Mas para qualquer um dos outros valores vale. Pode ser inclusive o 1 aqui, tudo bem? Então, na verdade, o seno ele vai de 0, aberto em 0, mas fechado em 1. Isso vai ser importante daqui a pouco, porque como vocês podem ver, as alternativas dão pra gente um monte de intervalo aberto e fechado, olha. Fechado, aberto, fechado, tá bom? É por isso que a gente faz essas considerações, tá? Bom, pessoal, a gente já considerou o que a gente precisava. Deixa eu tirar daqui essa nossa figurinha, que era auxiliar, tudo bem? Então, olha só, reescrevendo aqui, né? O seno de θ, ele pode variar somente de 0 até 1, aberto em 0 e fechado em 1. Tá? Agora vamos olhar para a nossa equaçãozinha, né? Deixa eu copiar ela ali embaixo, que seria a equação 4x ao quadrado menos 4 seno de θ, né? Vezes x, menos cosseno ao quadrado de θ. Isso aqui é igual a 0. Pessoal, isso aqui é uma equaçãozinha de segundo grau, tá bom? Na variável x, como ele fala pra gente, os valores de θ, eles são fixos, né? Mas eles variam, eles podem estar em qualquer lugar desse intervalo aqui, tá? É uma equação na variável x. E aí, pessoal, se a gente se lembrar bem das nossas aulinhas lá do ensino médio, né? Eu vou perceber que essa é uma equação de segundo grau, e aí para eu achar as raízes dessa equação de segundo grau, eu precisava utilizar aquela fórmula de Bhaskara, né? Que a gente chama de fórmula de Bhaskara, onde tem o delta, Bhaskara e etc. E para isso, a primeira coisa que eu faço aqui é retirar os coeficientes, né? O coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C dessa equação. Lembrando, o coeficiente A é o carinha que multiplica o x ao quadrado, o coeficiente B é o carinha que multiplica o x, e o coeficiente C é o termo independente da minha equação aí, ou da minha função, tá bom? Então, olha só, pessoal, o meu coeficiente A, o cara que multiplica o x ao quadrado, é só o número 4 mesmo. O meu coeficiente B é quem multiplica o x. E quem está multiplicando o x aqui, ó, é o menos 4 seno θ. Então, menos 4 seno θ. E o meu coeficiente C é o termo independente, então é menos cosseno ao quadrado de θ. Menos cosseno quadrado de θ. Tudo bem? E aí, pessoal, para a gente encontrar as raízes, né, a gente calcula o nosso delta, para facilitar, certo? O delta ele é calculado de acordo com a seguinte expressão matemática. Fórmula, né? B² menos 4AC.
esse B, esse A, esse C são esses caras aqui, né? São os coeficientes da minha equação, tá bom? Então, olha só, pessoal, o B quadrado vai ser menos 4 seno θ. Então, deixa eu substituir. Ao invés de B quadrado, eu vou escrever menos 4 seno de θ. Então, vamos lá. Bom, delta seria, no lugar do B, eu vou substituir por menos 4 seno θ. Isso tudo elevado ao quadrado, né? Pessoal, sempre que eu for substituir coisas em equações, eu recomendo vocês fortemente a colocar entre parênteses, tá? Eu coloquei aqui o menos 4 seno de θ porque ele é o valor de B e todo o valor de B está elevado ao quadrado. Tá bem? Bom, isso tudo menos 4, que multiplica o A, que olha só, o A aqui, ó, vale 4, tá bom? Olha, A, vou substituir aqui. Vale 4. Isso tudo, pessoal, multiplicando o C. Então, deixa eu colocar aqui já entre parênteses, o meu C menos cosseno ao quadrado de θ. Então, menos cosseno ao quadrado de θ. Tá? Lembrando, para a gente colocar entre parênteses para não errar as multiplicações, tá? Olha só, pessoal. Então, elevando tudo que está aqui ao quadrado, ó, tudo que está aqui nesse parênteses ao quadrado, menos 4 elevado ao quadrado, eu sei que é, olha, menos 4 elevado ao quadrado é 16. E seno elevado ao quadrado é seno ao quadrado, tá bom? Então, isso aí vai ser o meu delta. Olha só, pessoal, esse menos 4 está multiplicando esse 4 e esse menos cosseno. Observem que esse menos multiplicado por esse menos, ó, utilizando regra de sinais, menos vezes menos, já colocar um mais ali, porque essa conta vai dar um resultado positivo. 4 vezes 4, pessoal, é 16 também. E o que sobra aqui pra gente é cosseno ao quadrado de θ. Aqui faltou seno ao quadrado de θ, né? Isso. Tá bom? Bom, observem que o 16 ele é fator comum, né? Então eu posso colocar ele em evidência. Fica o seguinte, delta igual a 16. Colocando em evidência, o que eu tenho aqui sobra seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Colocando 16 como fator comum, né? Só que eu sei, pessoal, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso é a relação fundamental da trigonometria, né? Isso aqui é exatamente igual a 1. Tudo que está dentro desse parênteses pode ser substituído por 1, porque é a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é sempre igual a 1. Então isso aí vai acabar ficando, né? 16 vezes 1, que é igual a 16. Certo? Portanto, ó, meu valor de delta é 16, tá? Isso é o nosso delta, tá bem? Agora eu preciso calcular as nossas raízes, efetivamente falando, né? O famoso xzinho, né? Porque é uma equação em x. Utilizando a fórmula de Bhaskara, então eu tenho o seguinte, menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a, né? Isso é a fórmula de Bhaskara, tá bom? Pessoal, observem que esse menos b aqui eu vou escrever aqui, ó. Então vai ficar menos o valor de b, né? O valor de b é esse cara aqui em cima, tá vendo? Menos 4 seno θ. Então, menos 4 seno θ. Tá bem? Olha só, a raiz quadrada de delta, pessoal, mais ou menos, então, a raiz quadrada de delta. Observa que aqui a gente já calculou que delta é 16. Se eu quero calcular a raiz quadrada de delta, então eu quero calcular a raiz quadrada de 16. E a raiz quadrada de 16 sabemos que é 4. Então, no lugar de raiz quadrada de delta, eu vou escrever aqui mais ou menos o quê? 4. Tudo bem? Dividido por... Aqui eu tenho 2 vezes a, né? Bom, 2 vezes... Observa que o a aqui é 4, né? Então fica 2 vezes 4. E aí eu posso simplesmente colocar 8, né? Para facilitar aí meus cálculos. Tá bem?
E aí, observem o seguinte. Aqui, ó, eu tenho uma multiplicação de um número negativo por outro número negativo. Menos vezes menos é o quê? Uma coisa positiva. Então, isso aqui vai ficar simplesmente 4 seno θ, o quê? Positivo. 4 seno θ positivo. Mais ou menos 4 dividido tudo por 8. E aí, pessoal, eu posso simplificar, né, essa fração aqui, ó, simplificar todo mundo por 4, né? Então, 4 seno θ simplificado por 4, sobra só seno θ. 4 simplificado por 4, sobra 1. E 8 simplificado por 4, sobra 2, né? De tal forma que eu vou obter o seguinte. Seno θ, né? Porque foi simplificado por 4, mais ou menos 1, porque foi simplificado por 4, dividido o 8 simplificado por 4, sobra 2. Tudo bem? Seno θ mais ou menos 1 sobre 2. E aí, pessoal, observem, né? É uma equação polinomial de grau 2, uma equação quadrática. Eu tenho duas raízes. Vou até escrever aqui. Eu vou ter uma raiz 1, vou colocar aqui um pouquinho mais para frente, uma raiz 1 e uma raiz 2, tá? Observem que a raiz 1 seria seno θ mais 1 dividido por 2. Então, seno θ mais 1 dividido por 2. E a raiz 2 seria seno θ menos 1 dividido por 2. Seno θ menos 1 dividido por 2. Tudo bem? Pessoal, inclusive, eu vou apagar essa raiz 2 por enquanto, porque eu não quero prestar atenção nela agora. Eu quero prestar atenção só na raiz 1, tá bom? Porque se a gente se lembrar lá do começo do exercício, a gente anotou isso aqui, ó, que o seno θ, ele vai de 0 aberto até 1. Tudo bem? Então, o maior valor possível para seno de θ é 1. E o menor valor possível é 0. Então, se eu quero saber onde que essa raiz vai variar, eu jogo o menor valor, depois eu jogo o maior valor e vejo em qual intervalo ele está, né? Essa raiz. Então, observe. O maior valor possível, vamos começar do menor valor possível para θ, seria seno de θ, né? É 0. Então, seno de θ igual a 0. Tudo bem? Se o seno de θ é igual a 0, imagina que esse cara aqui vale 0, né? Então, na parte de cima dessa fração, eu vou ter 0 mais 1, que é 1, sobre 2. Então, essa raiz aqui, ó, essa raiz 1 valeria 1 dividido por 2. Tudo bem? Qual seria o maior valor possível para seno? Bom, o seno de θ pode ser também, né? Pode variar. Ele vai variar de seno igual a 0 até seno igual a 1. Ele vai variar daqui para cá. Então, vamos ver quanto ficaria a raiz 1. A raiz 1, ó, imagina que esse cara aqui vale 1. Então, na parte de cima dessa fração, eu vou ter 1 mais 1, 2, dividido por 2. A raiz 1 vai valer 1, né? 2 dividido por 2, 1. Então, a gente sabe, pessoal, que a raiz 1, ela está variando, né? Ela está indo daqui, do seno aqui, até aqui, né? Então, ela está indo de meio até 1. Tudo bem? Mas observem, pessoal, se a gente voltar lá, né? Lá, o seno de 0 igual a 0 é aberto. E o seno de seno de θ igual a 1 é fechado, né? Ou seja, aqui, ó, esse intervalo vai realmente estar aberto, porém aqui esse intervalo está o quê? Fechado. Tá bom? É quando o seno de θ vale 1. Tá? Agora a gente vai fazer o mesmo exercício, só que olhando para a raiz 2, tá? Lembra, a raiz 2 seria seno de θ menos 1 dividido por 2. O menor valor possível para seno de θ é igual a 0, e o maior valor possível para seno de θ é igual a 1, tá bom? Então, suponha primeiramente, né, que esse cara aqui vale 0. Então, na parte de cima aqui dessa fração, teríamos 0 menos 1, que é menos 1, dividido por 2. Então, essa raiz 2 seria
menos meio, certo? Agora, observa que o seno de θ também pode ser 1, então suponha que esse cara aqui vale 1. Na parte de cima dessa fração, teríamos 1 menos 1, certo? Que é 0, dividido por 2. 0 dividido por 2 é 0, tá bom? E aí, essa raiz 2, ela está variando daqui até aqui, né? Ou seja, ela está variando de menos meio até 0. Pela mesma razão, aqui no menos meio eu tenho um intervalo aberto e aqui no 0 eu tenho um intervalo fechado, tá bom? Por essa razão, pessoal, aqui ó, a gente tem que as raízes dessa função estão variando entre a primeira raiz entre meio e 1 e a segunda raiz entre meio, menos meio, né, e 0. E, portanto, a gente marca a resposta letra B. Bom, pessoal, espero que o vídeo tenha sido esclarecedor para vocês, né? Aqui a gente tem uma questão que envolve muitos detalhezinhos, né? De funções trigonométricas, de funções quadráticas, raízes, intervalos de variação, intervalos abertos, intervalos fechados, tá? Então, por isso, o vídeo fica realmente um pouco mais longo. Mas eu espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês e qualquer coisa vocês podem conversar comigo. Até a próxima e bons estudos!